Desde o início deste ano, escolas são obrigadas a prevenir e combater o bullying entre as crianças. Que medidas devem ser adotadas? Qual a responsabilidade de pais e professores? Punições devem ser tomadas para evitar hostilidades? Esses são os principais temas de hoje do Pensamento Jurídico, uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros, a AMAGES. Para falar sobre a nova lei anti-bullying, nós vamos conversar com o juiz Renato Zupo, que é titular da Vara Criminal da Infância e Juventude da comarca de Araxá, na região mineira do Alto Paranaíba. Ele é magistrado há 18 anos e já passou por 4 comarcas: São João Evangelista, Patos de Minas, Guanhães e Araxá, onde está há 11 anos. É também autor de 3 livros de ficção: Verdugo, Rio da Lua e Monstruário, o Bestiário da Maldade. Doutor Renato, obrigado pela presença aqui no Pensamento Jurídico, é um prazer recebê-lo aqui. Uma honra falar com o telespectador. Nós agradecemos. Bom, nós teremos também os quadros Pensamento Universitário e que me ajudarão, estudantes da Faculdade de Direito, hoje da UniBH, me ajudarão a entrevistá-lo. E no terceiro bloco, o quadro Pensamento Literário, em que o senhor fará indicações de leitura para os nossos telespectadores. Prazer. Doutor Renato, o nosso assunto é o bullying. Como se define e se caracteriza o bullying, até para a gente distinguir de ações inofensivas, brincadeiras, de outras ações mais graves? Por favor. A lei que cuida de detectar, diagnosticar e tratar do bullying, ela é recente. E ela tomou o cuidado de especificar bem que o bullying, que vem do inglês to bully, né, seria avalentoar, numa tradução livre para o nosso português brasileiro. O bullying é toda ação, individual ou coletiva, repetitiva, que implique em violência psicológica, moral, emotiva, visando caçoar. Física também. Visando zoar da vítima desse bullying. Interessante que a lei fala que essa ação do autor do bullying deve ser repetitiva. Essa característica é importante. Não é aquela brincadeira aleatória, eventual, que acontece de vez em quando, né? Um cruzeirense que brinca com atleticano, ou você brincar com o seu colega por causa de quilinhos a mais. O gordinho para cá. Ele voltou das férias com quilinhos a mais. Não é aquela coisa eventual, não. É sistemática, repetitiva, né? Sistemática, chata. A perseguição mesmo. É a perseguição que caracteriza o bullying. A lei é bem clara com relação a isso. Fazendo menção, inclusive, ao bullying cibernético, ao bullying que possa decorrer da montagem fotográfica pela via virtual. Isso tudo, segundo a lei, caracteriza o bullying. Ou seja, no mundo real e no mundo virtual, pela internet. No mundo real e no mundo virtual. Agora, visto do ponto de vista das agressões aí, doutor Renato, o bullying é tão antigo quanto a humanidade, né? É verdade. O que mudou agora que recebeu uma atenção, uma visão diferente? Justiniano, que foi o responsável, o imperador romano, responsável pela codificação do nosso direito legislado, que antigamente era esparsa, né? Ele dizia que quanto mais doente uma nação, mais ela precisa de leis. Ou seja, a lei só é escrita, só é promulgada, só entra em vigor, onde a moral, os bons costumes, a religião e a educação não resolveram. Ao longo de toda a história da humanidade, sempre se disse que esse tipo de relacionamento hostil, no ambiente escolar, no ambiente acadêmico, no ambiente de trabalho, era feio, era execrado, era reprimido, as pessoas procuravam evitar esse tipo de prática grosseira, os bons educadores procuravam reprimir que o seu corpo discente, que o seu alunado praticasse esse tipo de ação, mas isso nunca foi efetivo, ou seja, nunca se conseguiu coibir o bullying através de educação, através de conversa, através da moral, que não é coercitiva. Só estamos dizendo então que a lei ajuda a resgatar aqueles bons modos, aquilo que a educação não consegue manter fora das instituições. Isso, nós deveríamos ter, deveria vir do nosso berço, mas infelizmente não vem do nosso berço, então o Estado tem que impor. E ele impõe através de leis. Antigamente as crianças também não eram nem ouvidas, eram até mais desprezadas. O menino fica calado e está Exato, não, é bom para o meu filho que ele aprende a se defender. Quantas vezes eu e você ouvimos isso, né?
chegava da escola, tínhamos brigado, fomos provocados, fomos vítimas de bullying. Ah, meu filho, no mundo lá fora, no mundo real é muito pior, então é bom que você vai acostumando. Não tem que acostumar com o que é ruim. Nós temos que remediar aquilo que é ruim. Nós temos que evitar aquilo que é ruim. Entendi. Nós temos que proteger as nossas crianças, temos que proteger os nossos adolescentes. Ou seja, o bullying também é uma realidade da qual ninguém pode mais se omitir, negar que exista. Agora a legislação nova, que é a Lei Isso. 13185 de 2015, ela obriga escolas, clubes e agremiações esportivas a criar estratégias para diagnose do bullying, preparar o seu corpo de professores, o seu corpo de funcionários para aprender a detectar, evitar o bullying, né? E preparar alunos associados para que eles também nem sejam vítimas de bullying e nem pratiquem o bullying. Muito bem. Doutor Renato, eu vou fazer um pequeno intervalo. Eu gostaria que no próximo bloco o senhor explicasse para a gente que tipo de medidas de prevenção e de combate podem ser adotadas se as escolas já entenderam isso e quais seriam essas medidas. A gente volta então em instantes. Estamos de volta com Pensamento Jurídico, uma produção da Amages. Participe de nosso programa pelo e-mail pensamento@amages.com.br. Hoje estamos discutindo sobre a nova lei anti-bullying, que obriga as escolas a adotarem medidas preventivas e de combate ao bullying. E o nosso entrevistado hoje é o juiz Renato Zupo, que é titular da Vara Criminal de Infância e Juventude da comarca de Araxá, na região mineira do Alto Paranaíba. Doutor Renato, até então professores, diretores de escolas, eles achavam que, fingiam que isso não acontecia, que o problema não era deles, né? Os pais achavam que os professores tinham mais capacidade para enfrentar o problema. Agora a coisa mudou, não é? Sim. Com o advento da nova lei... Aliás, essa lei foi a partir desse ano, 6 de fevereiro. Ok. Do ano passado entrou em vigor esse ano, em fevereiro de 2016. A partir desta nova lei, os educandários são obrigados a capacitar os seus profissionais para diagnosticar, orientar, prevenir e remediar o bullying. Como é que faz essa capacitação? Deverá ser através de equipes multidisciplinares, penso eu, né? Através de especialistas das áreas de pedagogia, da área de psicologia, até de assistentes sociais. Eu acho que se enquadram nesse perfil. Qualquer iniciativa nesse sentido, né? Necessário para capacitar toda uma equipe, criar mediação. Isso é importantíssimo. Entre o autor e a vítima do bullying. Em momento algum a lei trata, isso é importante que se entenda bem. Em momento algum a lei trata de punição. Aos agressores. Nem para o autor do bullying, nem para a escola omissa. Portanto... Nem os pais. Nem os pais. Portanto, não é uma lei de características penais. Ela é uma lei que cria mecanismos para tratar do bullying, impõe à escola o dever de capacitar o seu pessoal para esse trato com o bullying, impõe à escola a detecção e o contato direto e a mediação com autor e vítima desse bullying, né? É claro que se a escola, se a agremiação esportiva, se o clube se omitirem, eles poderão sofrer sanções administrativas e ver consequências cíveis, mas não trata de consequências penais à lei. A lei do bullying, que é a Lei 13185/2015, ela, portanto, não é de natureza penal. Quer dizer, o desafio aí não é punir, mas é mudar esse comportamento hostil, até porque essa criança está em desenvolvimento da informação. É o caso. Se não for contido isso, no futuro ela pode transformar isso em outros problemas mais sérios, com a família, com o Estado. Alguma coisa. O bom direito, o operador do bom direito não procura tratar quaisquer situações de conflitos humanos através, inicialmente, do direito penal. O direito penal é a última ratio, é o último instrumento jurídico a ser acionado para conter um problema social, e não o primeiro. E o legislador, em boa hora, está cuidando do bullying de maneira administrativa, de maneira cível. Sim. Ainda assim, o direito penal também está tentando salvar esse homem que está por trás ou à frente do criminoso, né? Sim, o direito penal tem que ser acionado, sim, mas uma situação
posterior. Em primeiro, vamos orientar, vamos procurar remediar, vamos procurar tratar e vamos procurar capacitar. Esse é o caminho do bom direito. Acreditando sempre na humanidade, não é isso? Sempre na humanidade. Doutor Renato, eu vou ampliar o nosso debate agora, convidando os estudantes da Faculdade de Direito, hoje da UniBH, para me ajudar a entrevistá-lo. Por favor, a primeira pergunta. Qual a responsabilidade do espectador do bullying? André, o espectador do bullying não está obrigado por lei a interferir, a menos que ele seja um profissional de educação, algumas das pessoas a quem a lei impõe que interfiram, impedindo a prática, reprimindo essa prática e orientando para que essa prática não seja realizada. A solução para prevenir o bullying está na criminalização ou nas medidas preventivas? Bruno, sempre medidas preventivas. Acabamos de falar sobre isso aqui. A criminalização, o direito penal é a última ratio, é a última saída. O direito penal somente deve ser utilizado, Bruno, quando os outros ramos do direito não foram eficazes em conter o problema social. Muito bem, agradecer então a participação dos estudantes da Faculdade de Direito, hoje da UniBH. Doutor Renato, nós falamos até, o senhor explicou para nós aqui há pouco o significado e a origem da palavra bullying, uma palavra inglesa, né? E tem várias variações a respeito das agressões, das intimidações sistemáticas aí. Agora, ela só se refere a crianças ou ganha outro nome quando se trata de adultos, por exemplo? Não, em qualquer caso, se você, de maneira sistemática, frequente, você persegue um outro cidadão, um outro indivíduo, seja esse indivíduo um colega de trabalho, colega de faculdade, um vizinho, você está praticando bullying contra esta pessoa, né? Evidentemente que a roupagem jurídica disso no mundo adulto, nós vamos deixar de falar em bullying para falar em calúnia, infame, injúria, difamação e por aí vai. Racismo, por exemplo. Racismo, por exemplo. Mas aí houve o bullying, só que dentro do bullying, outro crime, outra ação mais grave, uma ação criminosa foi realizada. Aí a questão da punição volta Aí a questão volta, porque nós já estamos no mundo adulto, todos nós somos responsáveis por nossas ações, através do livre-arbítrio que todos nós temos. Então, não somos crianças, mas podemos ser punidos pelos nossos destemperos. Agora, doutor Renato, a questão, além da prevenção, né, da capacitação, como o senhor falou, é importante também, ainda que isso não aconteça, ou que venha a acontecer durante a ocorrência dessa capacitação, é importante a escola e esses outros ambientes que são relacionados na lei aí, identificar os agressores e as vítimas. Isso é fácil? É fácil. Muitas vezes o agressor é vítima. O agressor de hoje foi vítima do bullying. Veja bem, vamos lembrar de um exemplo, trote de faculdade. O trote é bullying, bullying clássico. O veterano de faculdade que hoje dá trote no aluno foi calouro e tomou trote no semestre anterior ou no ano letivo anterior. Então, o autor do bullying muitas vezes foi vítima dele. Ele banalizou o bullying. Na cabeça dele, o bullying é uma coisa normal, que ele sofreu e que agora ele tem que impor esse bullying a outras vítimas de bullying. Tivemos aquele caso sério do Rio de Janeiro, do Realengo, né, da escola, em que um garoto lá, que passou na infância dele, na adolescência, ele voltou para se vingar, digamos assim. Sim, volta. Um livro de literatura clássico, é o exemplo contundente de bullying, o livro Carrie, a Estranha, do Stephen King, trata de uma adolescente paranormal, né, que tem essa paranormalidade latente, que é vítima de um bullying tão violento que isso explode dentro dela e a faz cometer atrocidades, né? É um clássico da literatura internacional que trata um exemplo contundente de bullying nas escolas americanas. Nas escolas norte-americanas, o bullying é muito mais violento que nas escolas brasileiras. Tem um fator das armas que são liberadas, digamos assim. O governo norte-americano entendeu que tem que começar a tratar disso como questão de saúde pública. É tratado, por exemplo, no Canadá, como saúde pública. Eu volto a esse tema daqui a pouquinho, gostaria de fazer um intervalo. No próximo bloco a gente fala também sobre a assistência jurídica, psicológica, que as vítimas e os agressores também deveriam receber e quem seriam responsáveis para ofertar essa assistência. A gente volta em instantes. Estamos de volta com Pensamento Jurídico, uma produção da Magis,
Hoje estamos discutindo sobre a nova lei anti-bullying. Nosso entrevistado é o juiz Renato Zupo, titular da Vara Criminal da Infância e Juventude da comarca de Araxá, na região mineira do Alto Paranaíba. Doutor Renato, então a respeito dessa lei aí que obriga as escolas e outras instituições e clubes, por exemplo, a adotarem medidas de prevenção e combate ao bullying. A respeito da assistência jurídica, psicológica, assistência social às vítimas e agressores, quem são os responsáveis por isso? Como a gente estava dizendo, em alguns países da América do Norte, o bullying é tratado como questão de saúde pública mental. A rede pública de saúde dos Estados Unidos e do Canadá cuida das vítimas de bullying, cuida também de procurar reprimir a ação desse bullying no tratamento preventivo dos pretensos autores, dos potenciais autores dessa violência psicológica que é o bullying. No Brasil, pelo que se depreende da lei recentemente em vigor, o estabelecimento de ensino deve fazer, no mínimo, uma intermediação entre os protagonistas do bullying, né, e tratamentos de saúde que possam vir a doutrinar e reprimir o pretenso autor do bullying e diminuir, criar lenitivos psíquicos para a vítima desse bullying, ou seja, tentar suavizar, tentar impedir danos maiores na pessoa, ao estudante, a criança, o adolescente que foi vítima dessa violência psicológica que é o bullying. Seria importante, então, uma parceria entre as escolas, as prefeituras, os estados, para promover esse trabalho. Escola, Estado e rede pública de saúde. Acho isso fundamental. Tudo menos judicializar mais esse problema. O juiz de direito tem que ser acionado quando a rede de proteção ao menor, quando o educandário... Quando todas as instituições quando falharem. todas as instituições não conseguiram conter esse grave problema. Aí é a hora do Poder Judiciário. Se judicializar também isso, aí nós travamos a máquina do Judiciário de vez. Bom, nós estamos ainda no primeiro ano, digamos assim, dessa nova lei. Já produziu efeitos? O senhor avalia que ela foi positiva? Houve esse reconhecimento, pelo menos? O próprio aluno, a criança, o adolescente, já sabe o que é bullying. Já foi conscientizado para isso. E já aprendeu a procurar os responsáveis pelo estabelecimento de ensino quando isso ocorre, né? Os pais já sabem que é uma obrigação do educandário, dos educadores, conter, reprimir, orientar e capacitar. Então, os pais já estão cobrando, sobre da rede privada e pública de ensino. Isso é um avanço, a divulgação desses direitos criados pela nova lei foi muito boa também, está conscientizando os senhores pais, que aprenderam a ser parceiros das escolas no combate à violência psicológica do bullying, o que é muito inovador em termos de Brasil, e a gente fica muito otimista com relação a isso. Só da escola reconhecer que existe problema e começar a se mexer já é importante. Dela saber que a obrigação é dela. Mais importante. Ela faz parte do mundo das crianças e da vida dela também. Não lava a mão, não pode. Muito bem. Eu vou dar esse tema daqui a pouquinho, doutor Renato. Eu gostaria que o senhor pudesse agora fazer para a gente a indicação de leitura no quadro Pensamento Literário, por favor. Eu sei que sou um pouco cabotino, mas estou em Belo Horizonte para lançar meu novo romance, O Monstruário, Bestiário da Maldade, em que eu trato da maldade humana. Tem muito a ver com o assunto bullying aqui, né? Já escrevi o romance Rio da Lua, ambos pela editora Novo Século. No Rio da Lua eu mergulho no universo do suicídio, doutor Orion. E no Monstruário, Bestiário da Maldade, eu trato da psicopatia. Eu recomendo a ambos os livros aos nossos telespectadores. Entendo que são temas correlatos ao direito, apesar de serem obras de ficção, não estão dissociadas da minha carreira, da minha experiência como magistrado. O homem é uno e indivisível. A gente não tem como separar o profissional do artista. E de maneira que eu recomendo a ambos os livros para o nosso gentil telespectador. Boa indicação, muito obrigado. Teremos prazer em conhecer essas obras do senhor aí. Obrigado. Até porque essa experiência que o senhor disse aí, realmente, o magistrado, o juiz, ele vive
tem uma vida itinerante aí no trabalho dele, ele conhece várias situações, várias regiões, vários problemas na área de direito de família, direito criminal, quer dizer, ele reúne ali uma matéria-prima muito forte para a sua inspiração. É quase insuportável não passá-la adiante. É quase insuportável não colocar no papel as experiências riquíssimas que a gente vive. Não dá para morrer com a gente tem que passar isso para a posteridade de alguma forma. E essa relação da literatura com o direito é importante até para interpretar melhor o que se passa na letra fria da lei. Eu vejo com muita tristeza estudante de direito e concurseiro, principalmente, estudando só direito. O bacharel em direito, o operador do direito, tem que ter formação literária, tem que ler muito, tem que estudar muito, mas tem que, principalmente, conhecer os grandes clássicos da literatura, conhecer a literatura brasileira, ele tem que ter cultura geral. Ampliar a visão de mundo dele. Bacharel em direito que só sabe direito está fadado à mediocridade. Essa que é a grande verdade. Outro dia eu entrevistei aqui o juiz, um colega do senhor, o Fernando Armando, que lançou um livro sobre Shakespeare e Cervantes, o direito em Shakespeare e Cervantes, enfim, a passagem, o diálogo do direito nessa literatura. O direito dialoga com todas as ciências e com todas as artes. Se você fecha os olhos para essas ciências e essas artes, você cria um daltonismo, um mundo impessoal, um mundo frio, que não se coaduna com a realidade do direito, que é o quê? Regulamentar as relações interpessoais. Como é que eu vou regulamentar relações interpessoais se eu só vivo centrado em torno do meu próprio umbigo? Se eu fecho os olhos para o mundo ao meu redor. Esse mundo lindo, maravilhoso, cheio de experiências plurais, cheio de leituras tão diversas, né? Eu não posso me fechar. O direito não pode importar em clausura. Muito bem. Sobre o bullying ainda, doutor Renato, da experiência que o senhor tem lá como juiz em Araxá, essa prática é mais comum entre meninos ou meninas? Ou não tem essa distinção? Hoje em dia, pessoas do gênero feminino estão iguais pessoas do gênero masculino. Curioso, você não tem mais hoje uma formação para moças e uma formação para rapazes. Como eles bebem da mesma fonte, têm acesso ao mundo pelas mesmas mídias, frequentam os mesmos sites, se informam através dos mesmos veículos de comunicação, seguem a mesma moda, eles acabam tendo o mesmo comportamento para o bem e para o mal. O que a gente tem visto é que, com o advento do feminismo, que foi muito bom, né? Com o advento do feminismo, ao invés do homem se suavizar, o que seria muito bom, nós homens nos suavizarmos, ao invés do homem se suavizar, a mulher que se embruteceu. Ou seja, a gente não usou o feminismo da maneira correta. Acabamos recebendo só a mensagem errada do feminismo. E isso prejudicou a formação dos nossos jovens, principalmente das nossas jovens do gênero feminino. E o machismo é muito reativo nesse sentido, Exatamente. Né? Muito bem, eu conversei aqui com o juiz Renato Zup, que é titular da Vara Criminal de Infância e Juventude da comarca de Araxá, na região do Alto Paranaíba, e falamos aqui sobre a nova lei anti-bullying, que obriga aí escolas, clubes a adotarem medidas de prevenção e de combate aí ao bullying, à intimidação sistemática entre crianças. Doutor Renato, muito obrigado pela entrevista. Doutor, muito obrigado. Prazer recebê-lo aqui no Pensamento Jurídico. Sempre à disposição. Obrigado a todos. Muito obrigado, nós ficamos por aqui. Se você quiser participar, escreva para pensamento@amarges.com.br. Obrigado e até a próxima.